Glória a Deus, boa noite, a paz seja convosco. Mais uma noite de vitória e de misericórdia. E hoje nós estamos com um tema muito interessante, que é a importância da tristeza segundo Deus. Encontra-se em 1 Coríntios, encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que palavra forte, né? Bom, Deus é um Deus muito cuidadoso. E ele sendo cuidadoso, e tudo que ele fez, ele foi planejado. Nada foi feito por acaso. Ninguém iria ser salvo se Jesus, obviamente, não morresse, e se ele não tivesse esse plano, que seria esse projeto maravilhoso de Jesus ser o nosso substituto na cruz, morrendo, ressuscitando, que já é mais do que seria da nossa parte, porque estávamos condenados à morte e ao inferno. Mas Deus planejou todas as coisas de maneira que até para a gente se arrepender, só o Espírito Santo que pode fazer isso. Porque nenhum pecador, a gente não tem nada em nós que nos permita ser salvo por alguma coisa que a gente fizesse. Nos permitiria fazer alguma coisa para sermos salvos. Nada, absolutamente nada. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo. Precisamos de Jesus Cristo para todas as coisas. E o Espírito Santo, ele é o responsável para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Sem esse acontecimento, sem essa manifestação de graça e de glória de Deus, nenhum ser humano tem capacidade de si mesmo perceber que é pecador. Se não for pelo Espírito Santo. Não admite perceber, admitir. E não somente perceber, admitir e entender que o pecado, ele é terrível. Então Deus, na sua sábia, infinita misericórdia, faz com que o ser humano tenha aquela tristeza, é uma tristeza terrível, que opera. Qual a finalidade dessa tristeza? Levando o ser humano a se ver como ele é. Só o Espírito Santo sabe a profundidade de como o ser humano pecador é e como esse pecado faz com o ser humano. E como esse pecado ele é terrível, ele leva à morte física e também à morte espiritual. Então, o Espírito Santo, através de Paulo, falou aqui, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Que maravilha, né? Opera arrependimento para a salvação. Então veja bem que a salvação tem várias maravilhas dentro da salvação, que processa a salvação. Várias maravilhas, é a palavra certa, maravilhas de Deus, que vai ocasionar em nós a salvação e a participação do Espírito Santo, levando o pecador a ter uma tristeza profunda. Ele vai conduzindo o pecador lá para dentro de si mesmo, para se olhar e ver como é o pecado. Olha o que o pecado faz. O que é que o pecado faz? Gera tristeza. O que é que o pecado faz? Ele causa tristeza para gerar morte. Então Deus sabiamente opera a tristeza para a tristeza segundo Deus. Qual o objetivo? Não é matar, não é para a pessoa morrer, é para morrer espiritualmente, no sentido de é para resistir, vencer o pecado.
para morrer para a velha natureza. E ali não tem quem escape dessa angústia, dessa tristeza. Aceita quem quer. Mas o fundamento dessa tristeza não é para destruir a nossa vida, é para nos levar para o arrependimento, para tomarmos consciência do que vai acontecer se persistirmos pecando, persistirmos no pecado, nessa tristeza, permitirmos viver esse engano, essa ilusão do pecado. E aí ele diz, porque a tristeza segundo Deus, glória a Deus, que até da tristeza, a tristeza salta de alegria, ou seja, Deus tem domínio sobre a tristeza. Deus tem o controle da tristeza. E Ele vai levar o ser humano a esta operação de arrependimento profundo, constrangimento e para a salvação. É tudo que Deus quer. É levar, olha, vou te mostrar quem você é. Vou te levar como é que você está. O que é que você merece. Olha o que o pecado está fazendo na sua vida. E é terrível essa tristeza. Não é gostosa, não. Mas ela é necessária. Sem esse tipo de tratamento de Deus operando essa manifestação para arrependimento, ninguém se arrepende. Olha como Deus é cuidadoso, até para a gente se arrepender das coisas ruins que a gente faz. Se o Espírito Santo não nos constranger, não nos levar a essa posição, a gente não tem consciência, a gente nem acredita que a gente é tão pecador assim. A gente nem acredita que o pecado faz tudo isso, mas faz isso mesmo. E Deus, Jesus saltou na frente com seu plano maravilhoso e ali ele estabeleceu esse tipo de tratamento para operar em nós essa salvação poderosa. A salvação é tão poderosa que ninguém vai a ela sozinho, ninguém se convence sozinho. Eu estava em casa, ninguém me disse nada, ninguém me falou. Disse sim, teve alguém, sim, o Espírito Santo. E ele também usou outros meios, ou pessoas que falou e você não deu crédito na televisão, um folheto, um livro, uma conversa, um louvor. E ali o Espírito Santo opera aquela maravilha, dolorosa, mas necessária, para que você não se perca, para que eu não me perdesse, para que nós não venhamos a nos perder. Olha o cuidado de Deus. Olha o amor de Deus. Na tristeza, aquela tristeza ele transforma, opera o arrependimento. Então aí a pessoa cai na real e consegue se ver, consegue se confrontar consigo mesmo. Ninguém tem a total, ninguém tem capacidade, nenhum pecador, nenhum ser humano tem capacidade de si mesmo se auto-julgar, se analisar e perceber que é um pecador. Porque o pecado engana, engoda, e a natureza humana gosta muito de engano também. Então, quando Deus, o Espírito Santo faz isso, é maravilhoso para o nosso próprio bem. E aqui ele diz, da qual ninguém se arrepende. Ninguém. Não tem esse negócio, eu fui sozinho, como eu já disse, eu fui sozinho, estava não sei aonde, de repente comecei a chorar, de repente me bateu uma tristeza. Eu admiti que era pecador, reconheci que era um pecador terrível. Peraí, e quando esse processo é feito, o ser humano não se acha um pecadorzinho bonzinho, não. Que só está fazendo algumas coisas que gosta. Não, está fazendo algo, está alimentando algo que destrói, que mata, leva para o inferno, traz condenação eterna, magoa Deus, fere as pessoas e se autodestrói. E se destrói. Então ele diz assim, da qual ninguém se arrepende. Olha que coisa linda, maravilhosa. Glória a Deus. Sabe para quê? Para que ninguém tenha a ousadia, nenhuma carne diante do Senhor vai se atrever a dizer assim, fui eu que fui ao Senhor, fui eu que fiz isso, fui eu que quis, fui eu que agi assim. Não é que Deus fez o ser humano para ser alienado, para ser teleguiado. Não, Deus não fez nenhum ser humano para ser teleguiado. Pelo contrário, ele deu livre-arbítrio.
Só que quando ele, com aquele jeito tão carinhoso e profundo que só o Espírito Santo sabe fazer, opera esse tipo opera esse arrependimento para a salvação em nós, com essa tristeza, ela vem na medida certa, ela vai no lugar certo, ela opera de maneira completa, a ponto do ser humano não ter como negar de que ele é um pecador terrível e de que o pecado é como gangrena e que o pecado entristece, gera uma tristeza profunda. E aí ele diz assim: mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha, logo em seguida, quando ele fala qual é o propósito da tristeza, todo ser humano que foi salvo, que é salvo, experimentou e experimenta esse processo. Porque o pecado cega, o Deus desses séculos, demônios, eles cegam o entendimento do incrédulo, da pessoa que ainda não tem Jesus, para que não admita, não, que nada, não sou tão pecador assim, não. Eu peco, todo mundo peca. Isso não é pecado, não, isso é eu que quero fazer isso. Claro que vai para o pecado continuar operando na vida do ser humano, que o ser humano já nasceu com a natureza pecadora, pecaminosa, mas para ele continuar tendo esse acesso, necessário é que o ser humano consinta. Entendeu? A mente fica totalmente tomada pelo engano, pela lubridiação, pelo encantamento da serpente, de Satanás, que encanta, ele é o Deus desse século, e ele engana e faz o ser humano sentir o que ele vai trabalhando com o querer da pessoa, naturalmente, pelo ser humano ter a natureza de pecado, então é muito mais fácil continuar alimentando, fazendo com que o ser humano diga, não, é eu que quero, eu que deixo quando eu quiser, faço isso porque eu quero, ninguém não me manda. Não é verdade. Jesus disse, de quem somos vencidos, daquele que somos vencidos, somos escravos. Com certeza. Então você que ainda não tem Jesus, você precisa ouvir isso. Você precisa saber disso, que esse Deus maravilhoso que você ainda não teve esse encontro, e que pessoas ficam dizendo assim, já tive encontro com o Senhor. E a pessoa não se tocou que é pecador. Achou que só foi naquele momento, achou que é normal. É normal para o pecado, na natureza humana, mas não é normal de Deus, ou seja, Deus não quer esse tipo, aborrece Deus. Então, quando Deus nos fez para que pudéssemos querer o que Ele quer de melhor, só se entende as coisas espirituais pelo Espírito Santo. Mas se a pessoa não tem o Espírito Santo, diferente que o mundo fica dizendo que tem o Espírito Santo, a própria Bíblia diz que o ser humano não pode receber, o ser humano sem Cristo não pode receber o Espírito Santo. Porque o Espírito de Cristo não pode receber o Espírito Santo. E não conhece. Porque não é só falar o nome dele que torna-se conhecido, que se conhece ele. Isso aí é de uma profunda intimidade, aceitando a proposta que quer que o Senhor Jesus envie o seu Espírito para que possa comungar, ter comunhão conosco. E aqui, essa tristeza e a tristeza que gera a morte, essa tristeza que o mundo opera, mas a tristeza do mundo opera a morte. É isso que acontece. Claro que pode ter intervenção de Deus, mas todo ser humano passa tristeza para a morte. A tristeza da morte é a tristeza que faz se sentir que está indo para o inferno. Não é brincadeira. Então, você que ainda não teve encontro com Jesus, essa palavra é para você.
Jesus, ele te ama tanto, que no meio da tristeza, por sermos pecadores, por você também ser um pecador, ali ele providenciou o Cordeiro Pascual. Ele providenciou Jesus, porque Jesus foi ele quem te fez. Interessante, né? Ele te fez, depois tomou a forma humana, veio com a forma humana, tomar a forma humana, se fazendo de servo para nos servir, morrendo na cruz, tomando o nosso lugar e fazendo com que nós tenhamos consciência, porque ninguém não chega no céu cegamente, sozinho, que nada, eu vou para o céu, ou tem autoridade para dizer, quando alguém morre, diz assim, Deus te bota em bom lugar. Não está escrito isso na Bíblia, não. Isso é antibíblico, isso não é verdade. Deus não vai botar ninguém no lugar, lá no céu. Uma pessoa que está passando o tempo todo na terra, está tendo oportunidade, teve a tristeza para gerar arrependimento, para salvação, não quis. Né? Tem pessoas que têm experiência, tem pessoas que ficam como deprimidas, com depressão. Tristeza, a tristeza. Então ela é muito angustiante e ela é terrível. Todo ser humano que quer ser salvo, que é salvo, como eu já disse, passa. Tem que passar por isso. E ali a pessoa vai, não quer, rejeita a grande oportunidade de que a tristeza salte de alegria. Porque depois que gera o arrependimento e que o arrependimento opera o arrependimento, e esse arrependimento gera a salvação, faz o ser humano tomar uma posição, querendo. Ora, se tem alguém que é maior do que a tristeza, que o pecado faz, não, tem gente que se mata, tá passando aquela angústia terrível, a tristeza da cobrança do pecado, e aí se desespera, se mata, se desespera nas drogas, se desespera nos vícios, nas bebidas, em todo tipo de... se embrenha mais, e o próprio Deus, no livro de Apocalipse, o Espírito Santo fala assim, quem é limpo, se limpe mais, quem é sujo, se suje mais, quem é impuro, torne-se mais, quem é injusto, fique mais injusto. Não é que ele está dizendo que queira, não. É que a tendência de quem é justo, sem esse arrependimento, sem a salvação, sem se submeter ao senhorio de Cristo, sem se submeter ao Espírito Santo, não vai ter melhora. O ser humano vai ficar cada vez pior na sua profunda tristeza de pecado e seguida de morte, levando para o inferno. Então, Deus é cuidadoso com você. Deus se importa tanto com você, te ama tanto, que Ele planejou esse tão engenhoso e maravilhoso esse plano de Deus, esse trabalhar do Espírito Santo. Eles trabalham em harmonia. E então Deus quer que você se arrependa. E o arrependimento vem ao ouvir a palavra, que vai gerar fé, você vai saber. A palavra vai constranger o seu espírito, vai confrontar seu pecado, vai confrontar a sua alma, vai confrontar você. Evangelho é confronto de Deus contra o pecado. Se esta palavra de Deus não trouxer constrangimento para você, não incomodar a ponto de incomodar mesmo, de tirar a sua paz, viu? A palavra não tem meio termo, não. De tirar a sua paz, viu? Quando o processo da salvação é doloroso. Foi doloroso para Cristo, para a gente também é. Porque essa tristeza não é brincadeira. Mas Ele está com o braço estendido, te buscando. Através de mim agora Ele está te alcançando. Então, se humilhe, se arrependa, entregue sua vida a Jesus. Diga, Senhor, me convence, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, me quebranta. Sem quebranta. Aí, então, esse arrependimento gera quebrantamento. Que o quebrantamento está junto com o temor. Porque você vai estar consciente que
essa história de pecado não é uma história, é uma realidade de quem é o ser humano, como é o ser humano, onde se encontra o ser humano na vida de pecado, se encontra onde? Na morte. Se encontra onde? Morrendo. Se encontra onde? Com tristeza. Porque todo ser humano, quanto mais peca, mais sente tristeza. Chega um momento que vai deitar, que acaba o efeito do álcool, das drogas, seja lá do que for, do pecado que for, da mentira, da prostituição, do adultério, seja lá o que for, ali cai na real. E todo ser humano que não confessa, dizendo que existe essa tristeza, está enganando a si mesmo e está querendo mostrar para as pessoas que isso não é verdade, que essa história, mas na realidade, se encontra em depressões. Quantas e quantas vezes é necessário buscar uma autoridade espiritual, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, ungido, ungida, revestido de poder, de amor pelas almas, para lhe falar o que é que está acontecendo. Está acontecendo que Jesus está te chamando. Está acontecendo que você está se confrontando com você mesmo. Com quem você é. Como está a sua vida. Lá dentro, que ninguém aparentemente vê. Uma coisa é você fazer o que você quer pecar. E outra coisa é o efeito do pecado dentro da pessoa. Esse daí, às vezes é demonstrado com desespero, suicídio, homicídio e tantas outras coisas. E muitas vezes é camuflado. E quando às vezes vai admitir, às vezes já está em estado terminal. Mas eu quero te dizer que Jesus estende as tuas mãos, Ele quer te salvar, te perdoar. E Ele quer confrontar com o seu pecado, lhe dizendo, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é gratuito por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero te abençoar e eu quero orar. E você que está desviado, e esse processo, Deus está sempre tratando em nós para que a salvação se estabeleça. Porque não é porque a gente entregou, fez uma entrega formal para ter uma aliança com Jesus Cristo, querendo o que Ele fez por nós na cruz, Ele vai tirar essa tristeza. Mas toda vez que o ser humano pecar, ele vai ter essa tristeza. Ele vai ter essa tristeza. E se você quiser fazer da vida de pecado uma profissão, essa tristeza não vai sair. Não é álcool, não é tomando dose, overdose que vai resolver. Vai matar, vai cumprir o propósito. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado cobra caro. É a vida da pessoa para matar e levar para o inferno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então você se arrependa, faça a sua aliança agora, eu te convido. Receba, faça essa aliança com Jesus agora. Diga, Senhor, me constrange, Senhor, me quebranta. Senhor, me ajuda a me arrepender. Até para a gente se arrepender, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Que lindo, hein? Como o ser humano precisa do Senhor para tudo. Bendito seja o nome do Senhor. E você que está desviado também. E você que é um servo do Senhor, que tem áreas que está em pecado. Olha, é necessário pedir ao Senhor, Senhor, me quebranta. Senhor, me leva para o arrependimento. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a me convencer que eu estou em pecado e que eu preciso deixar o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Se arrependa, volte para o Senhor. E aqui nós vamos orar. E você que está entregando a sua vida a Jesus, está voltando para Ele. Seja homem, mulher, criança, adolescente, jovem, senhora. Pode ser cantor, pregador, pode ser pastor, pode ser pastora, missionário. Todos nós precisamos consertar nossa vida com Deus. E ela só é consertada mediante a confissão de pecado, deixar o pecado, pedir perdão de verdade e se firmar no poder, na força do Senhor, no fortalecimento do Senhor que nos dá força para aceitarmos o que Ele tem e continuar aceitando, se firmando e se purificando, sendo santificado pelo Espírito Santo, deixando, quando Ele for revelando as coisas ruins dentro de nós, quando Ele for revelando as lembranças dos sentimentos que não agradaram
que não foi ele que plantou dentro de nós e que está aborrecendo ele, que está trazendo males, trazendo mágoas, trazendo aflições, trazendo revoltas, ódios, trazendo falta de perdão, desobediência a ele e tudo que ele quer para nós. Amém? Diga, Senhor Jesus, eu te convido, eu me arrependo dos meus pecados e neste momento eu deixo. Isso é radical, não é? Eu vou deixando, quando der eu vou. Olha, quando der eu vou na igreja. Eu não estou falando agora de igreja, eu estou falando de salvação. Qual a diferença? A igreja é para a comunhão. A igreja, ela torna a comunhão profunda e real e visível quando primeiro se faz esse processo de arrependimento, de deixar o pecado, confessar e entregar a vida a Jesus Cristo e querer continuar deixando o pecado. Porque é um processo que, enquanto a gente estiver na terra, a gente vai estar lutando. O Espírito Santo vai dar força. Ele vai capacitar o pecador a vencer. Vai capacitar a entender que maior é aquele que está dentro daquele que entrega a vida a Jesus do que o que está no mundo. Mas para isso é necessário que você o aceite como seu Senhor e seu Salvador. Nessa noite você diga assim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Não somente me perdoa, como neste momento eu deixo deliberadamente, radicalmente, estou disposto a deixar o pecado, a não querer continuar pecando, a não gostar do pecado, a tomar abuso, a tomar nojo, a me revoltar contra o pecado. E eu quero essa proposta de vida e de alegria que o Senhor tem, que o Senhor fala, que é o fruto do Espírito, ou seja, o caráter de Cristo é gerado dentro de nós, o fruto do Espírito também, que faz parte do fruto do Espírito, que é gozo e alegria. Só que nessa alegria passageira, na alegria que se contenta com as coisas que não prestam, com os prazeres passageiros, não. É com a realidade do Espírito Santo, que dentro de nós, em meio à luta, em meio às provas, ele nos dá alegria de convicção de que ele está conosco. Amém? E você que está voltando, diga a mesma coisa, Senhor Jesus, me arrependo radicalmente, deixo, pelo Senhor eu deixo, pelo Senhor, pelo que o Senhor fez por mim e pelo benefício que é para a minha própria vida, de querer passar a eternidade contigo, Senhor, de querer aqui na terra ser um vencedor em meio a tantas lutas, em meio a tantos combates. Então Deus preparou isso para você. Diga, eu te recebo. Senhor, me recebe como teu filho, tua filha. Me ajuda a permanecer arrependido, a completar a desenvolver a minha salvação, até chegar o momento em que o Senhor me recolherá para a eternidade e lá já não precisarei mais passar esses dissabores que o pecado faz, né? Deus abençoe e aqui eu convido você para você continuar me ajudando para que você abençoe este canal. Se tem sido de bênção para você, tem sido de entendimento para você, você tem crescido, tem sido uma bênção para você, esse canal, essas ministrações, eu sei que é. Tem lhe abençoado? É para você abençoar. Pois é, aperta o sino da notificação em todos, para você receber todas as ministrações que tenho feito e você me ajudar. E você abençoar. Por quê? Quando a gente é abençoado, a gente não deve querer só para nós. A gente tem que passar, dar para as pessoas que amamos. Até também as pessoas que elas não querem o bem da gente, mas a gente quer o bem delas, dando a palavra de vida. Pois passe adiante, envie para as pessoas, convide pessoas para assistir esse canal e se inscreva, dê o seu like e aperte os sinos da notificação para que o YouTube entenda que você gosta desse canal e que esse canal tem edificado a sua alma, a sua família, a sua casa, o seu ministério. E Deus lhe abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.